Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a nossa resenha da semana, nossa dica de leitura, pensando em algumas questões que são muito importantes, tanto para a nossa vida quanto para a existência desse canal, e que são muito importantes também para a forma como a gente se relaciona com a literatura. Então a gente tem que pensar que toda vez que eu abro um livro, né, toda vez que eu escolho uma leitura e toda vez que eu passo pelas linhas dessa leitura, eu não estou fazendo apenas uma leitura de linhas, de uma história, de um enredo, de fatos que se seguem, né, para contar alguma coisa. Eu estou fazendo também uma leitura de mundo, certo? E eu preciso ter em mente que cada ser humano, cada indivíduo na sua individualidade vai ter uma construção diferente de visão de mundo, né? Então cada um de nós tem uma visão de mundo. Isso acontece porque a gente não é criado todo mundo no mesmo lugar, todo mundo numa mesma família, todo mundo com o mesmo princípio e nem todo mundo com a mesma memória coletiva, nem com as mesmas experiências. Então isso constrói em mim uma visão de mundo, isso constrói em mim um lugar de fala. Então a gente tem que pensar que sempre que a gente emite uma opinião, sempre que a gente pensa em algo, sempre que a gente se coloca em algo ou que a gente interpreta alguma coisa, a gente está partindo desse lugar no mundo, tá? Então, é preciso ficar muito atento, porque uma indicação de leitura que eu faço aqui, uma resenha que eu produzo aqui, talvez ela não vai provocar em você o mesmo efeito, a mesma interpretação e o mesmo posicionamento. É por isso que é tão polêmico, né, essa questão do lugar de fala, né, de falar, por exemplo, de homens falando ou escrevendo sobre mulheres. É muito complexo, porque como é que os homens vão interpretar e vão falar do lugar que é das mulheres? Eles não viveram esse lugar. Então aí só um exemplo a título de clareza, né, de vocês compreenderem exatamente o que eu estou tentando dizer. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque quando eu produzo aqui a minha interpretação, a minha experiência, a partir do meu lugar de mundo, da minha individualidade, não significa que isso é uma verdade absoluta, isso muito pelo contrário. Essa é a minha verdade que não se limita a isso. Então, a gente precisa ter uma troca, a gente precisa construir, de repente, um diálogo para que a minha verdade e a verdade de quem leu aí do outro lado, né, de repente se completem, sejam opostas e se transformem. Então, isso é muito importante, tá? Eu quero deixar isso muito claro para vocês, que eu não estou falando de um lugar com verdade absoluta, não estou dando um olhar completo e finalizado para a obra, certo? Mas eu estou criando um caminho para facilitar a escolha de vocês. Isso é muito interessante e eu acho que isso é a riqueza da literatura, certo? É muito legal quando uma história permite diferentes pontos de vista. E aí eu vou compartilhar com vocês o meu espaço de troca, que é a sala de aula, né? Vocês sabem que eu sou professora, vocês sabem que uma das minhas bandeiras é a literatura, então eu gosto de levar isso para a sala de aula sempre que possível e até quando não é possível também eu gosto de levar, porque eu entendo que essa leitura, né? Essa história, eu tenho ali 30, 40 alunos, 20 alunos, vai provocar nos meus alunos impressões e sentimentos diferentes. E isso é muito legal. Então, quando a gente volta no dia marcado e a gente faz essa discussão e alguém fala, eu senti isso, eu pensei nisso, eu lembrei daquilo, e o outro fala, não, mas eu não pensei nada disso. Pra mim, a história não tem nada a ver com isso, ou a minha interpretação. Eu falo, cara, eu atingi o ponto que eu gostaria. Essa é a grandiosidade da literatura, certo? Então vamos pensar mais uma coisa importante. Claro, algumas leituras e algumas interpretações são impossíveis, porque
distorcem o texto, porque distorcem a realidade, porque não foram compreendidas. Então, não é qualquer coisa, né? Não é porque é minha opinião que tá valendo, é completo. Não, isso também não pode acontecer. Mas as variedades, as diferenças, elas podem sim e devem fazer parte dessas leituras. Então, eu trago a minha experiência, vocês fazendo a leitura vão construir a experiência de vocês. Pode ser que seja muito próxima da minha, pode ser, mas pode ser que seja bastante diferente também. E aí a gente então faz um pacto de que a nossa ideia nesse canal é construir e dar liberdade para que essas ideias, sensações e compreensões diferentes possam permear aí essa arte de contar histórias. Muito bem? Então, em uma outra oportunidade, eu quero falar com vocês sobre leitura de mundo, construção de leitura de mundo, tá? A gente vai construir junto aí uma ideia também sobre esse conceito que é bastante interessante e bastante importante. Mas hoje nós vamos falar sobre a dica da semana, que é Olhos d'Água, da escritora brasileira Conceição Evaristo. Então a gente tem aqui uma coletânea de contos. Eu nunca tinha lido nada sobre ela, foi a primeira experiência. Comecei no domingo passado e acabei de acabar faz um pouquinho de tempo, está muito vivo dentro de mim algumas reflexões. E eu, assim, acredito que essa seja uma oportunidade muito legal para a gente conhecer o lugar de fala de outras pessoas, né? Então a gente tem aqui uma autora negra, né, brasileira, contemporânea, e que traz nesses contos problemas sociais que a gente ouve falar sempre, né? Então a gente ouve falar de mães que criam seus filhos sem os pais, a gente ouve falar de filhos que são mortos pelo tráfico, a gente ouve falar de crianças de rua, né? A gente ouve falar de crianças trabalhando no sinal, a gente até vê isso aí em algumas produções cinematográficas, mas nada é tão vivo quanto essas narrativas, porque são muitos contos, né? É incrível a construção, incrível a fluidez e a leveza que a gente tem aqui. Vou falar do primeiro conto que se chama... deixa só eu colar aqui, gente. Que se chama Olhos d'Água, como eu suspeitava, mas não tinha mais certeza. Se chama Olhos d'Água e a gente tem então aqui o contato com uma narradora que está lembrando da sua mãe. E aí ela vai lembrar da mãe em vários momentos, mas surge uma dúvida, ela tenta lembrar, né, enquanto a mãe cantava, quando a mãe fazia aquela brincadeira, quando a mãe inventava histórias para disfarçar a fome, e ela vai tentar lembrar da cor dos olhos da mãe, e ela vai se perguntando essa pergunta, mas qual era a cor dos olhos da minha mãe? E ela vai, então, essa pergunta vai passando a história narrativa, que é bastante curta, e a gente vai, então, né, pelo título, eu acho que vocês também já fizeram essa associação, a gente vai tentando, criando a esperança de que os olhos tenham uma cor, mas no fim os olhos são olhos d'água por causa das lágrimas, né, olhos d'água por causa da tristeza, por causa do sofrimento, por causa de uma vida que não dá outras oportunidades, por causa de um mundo que não permite que uma mãe crie seus filhos dignamente, por causa de um mundo que não dá dignidade humana, por causa de um mundo com injustiças, com desigualdades sociais. E aí, essa narrativa tão impactante, aquela que faz o coração da gente assim acelerar, você fala, agora ela vai lembrar que a mãe era feliz, que teve um momento alegre, mas isso não acontece. É muito impactante. Eu acho que hoje a palavra, eu já usei muito chocada, né? Chocada. Mas hoje é impacto a palavra para esse livro. É impactante. Ele faz a gente segurar a respiração, o coração dispara e você fica, nossa, né? Olha como é o lugar do outro. E aí você vai encontrar um menininho que vende flores na rua.
e que adora o Natal e que se identifica com o menino Jesus porque ele é pobre, né? Então ele gosta das caixas do Natal, mas não são as caixas de presentes, são a caixa que o menino Jesus, o pobre menino Jesus estava. E ele se identifica porque o menino é pobre, porque o menino está sentindo frio como ele. A única coisa que não causa identificação é a cor, né? E aí um belo dia, num final muito trágico, uma coisa muito triste acontece numa cidade muito violenta, numa cidade que não vê essas crianças, e a gente então fica nessa angústia, né? Mas não é uma angústia ruim, não me entendam mal, não é uma angústia pesada, não é uma coisa sofrida. Ela mexe com a gente, tá? Ela faz a gente acordar para a vida e você se toca, né? Olha como a sua vida é boa, olha como outras pessoas também não têm isso, não tem tanta coisa boa para viver, mas como a história é curta, aquela angústia ela termina, né? E você, minimamente, o que esse livro vai trazer para você é uma sensação de agradecer por aquilo de bom que você tem. E de repente fazer com que a gente não deixe pessoas serem invisíveis. Então, gente, não vou contar mais nenhum conto daqui para não dar tantos spoilers, né? Só falei de 2 histórias, são várias, todas com essa pegada. Vale muito a pena. Vale muito, 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 muito a pena. Eu espero que vocês leiam, espero que vocês construam a visão de vocês sobre essas narrativas, espero que vocês saiam do lugar, mudem o olhar de vocês e construam uma visão de mundo um pouquinho mais elaborada, um pouquinho mais crítica, um pouquinho mais profunda. Então, pessoal, espero que vocês gostem. Nos vemos na próxima resenha. Pessoal, até mais!